Olá! Aula passada nós estávamos falando sobre ângulos e nós vimos definição, nós vimos ângulos consecutivos adjacentes, não adjacentes, nós vimos ângulos opostos pelo vértice e concluímos falando sobre ângulos congruentes, né? E o símbolo de congruência. Hoje eu vou começar falando sobre bissetriz. Mais uma vez aqui, né? Nós temos aqui a lousa é o nosso plano, onde tem os nossos infinitos pontos, e eu vou tomar aqui um ponto, vou chamar aqui de ponto O, e desse ponto O vou construir aqui duas semi-retas. Vou pegar um ponto aqui dessa semi-reta, eu vou chamar de A, pegar um ponto aqui dessa semi-reta que eu vou chamar de B, e assim eu vou considerar aqui esse ângulo AOB, ângulo AOB. Vou construir agora uma outra semi-reta de mesma origem que essas duas aqui, saindo aqui desse vértice. Vou chamar essa semi-reta aqui de OC, semi-reta OC. Ao construir essa semi-reta, eu dividi esse ângulo aqui em dois outros ângulos. AOB, eu dividi em AOC, vou colocar aqui AOC, AOC, e o COB, COB. Esses dois ângulos aqui, lembrando da aula passada, eles são consecutivos, porque tem essa semi-reta aqui em comum, e são adjacentes, porque não tem ponto em comum. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui não tem pontos em comum, além da semi-reta. Então, são consecutivos e adjacentes. Essa bissetriz aqui, essa semi-reta aqui, ela é chamada de bissetriz. Tá? Então, a semi-reta OC é chamada de bissetriz. A semi-reta OC é chamada de bissetriz. Por que que ela é bissetriz? Por que esse nome bissetriz? Porque ela dividiu esse ângulo AOB em dois outros ângulos, COB e AOC, congruentes, ou seja, a mesma medida. Tá? Então, se eu somar AOB, AOC com COB, eu tenho AOB. Ou seja, o AOB ele é igual ao AOC mais o COB. Se eu somo esses dois ângulos, eu tenho o AOB. AOC, AOC, COB, COB. Somando esses dois ângulos aqui, eu tenho o AOB. E esses dois ângulos aqui, COB e AOC, eles são congruentes. Então, a semi-reta OC é chamada de bissetriz porque AOC é congruente, símbolo de congruência, estão lembrados da aula passada, é congruente a COB. Ou seja, possuem a mesma medida. Então, se você tiver uma semi-reta de mesma origem do ângulo e ela divide esse ângulo em duas outras partes congruentes, de mesma medida, então essa semi-reta ela é chamada de bissetriz. Tá? Então aqui eu tenho a definição de bissetriz. É uma definição muito importante, assim como OPV, ângulos opostos pelo vértice, que também são congruentes na mesma medida. Então, com essas duas definições, ângulos opostos pelo vértice, OPV, e bissetriz, nós vamos resolver muitos exercícios para fixar essa ideia, tá? Que é muito importante. Então, OC é uma semi-reta de mesma origem do ângulo, dividir esse ângulo em dois outros ângulos congruentes, mesma medida, AOC e COB, e esses dois ângulos são congruentes, ou seja, mesma medida, tá? Símbolo de congruência. Então, essa semi-reta é chamada de bissetriz. No vídeo passado ainda eu falei sobre grandeza. Eu disse que o ângulo é uma grandeza. O que significa isso? Que ele pode ser medido.
Sempre pode ser medido. Qual é o instrumento que a gente pode usar para medir um ângulo? Um instrumento é uma régua. Como essa daqui. Tá? Essa régua aqui ela é chamada de transferidor. Tá? Transferidor. É um instrumento usado para medir ângulo. Tá? E observe que o transferidor ele é circular, né? Ele é circular. Então aqui ele é circular. O transferidor ele é circular. Tem uns que são só metade. Esse aqui é completo, circular. Então o nome desse objeto ele é transferidor. E é o aparelho usado para se medir ângulo. O que os matemáticos fizeram? Os matemáticos se reuniram, pegaram, eu vou explicar por que ele é desse formato. Pegaram uma circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é uma linha, essa linha aqui, né? Onde todos os pontos dessa linha, que é uma linha fechada, né? Linha poligonal fechada, estão a uma mesma distância de um ponto chamado centro, bem aqui. Então se eu pego um ponto aqui e meço a distância, uma distância x. Se eu pego um ponto aqui, a mesma distância x. Qualquer ponto que tu pegar aqui, a distância é igual, tá? Então, que é o raio da circunferência. Então, todos os pontos aqui dessa circunferência estão a uma mesma distância desse ponto que é chamado de centro. Então, pegaram essa circunferência aqui e dividiram em 360 partes iguais. 360 partes iguais. 360 partes. E cada uma dessas partes aqui, os matemáticos chamaram de grau. Então, essa circunferência aqui, que é o transferidor, tem 360 graus. Grau, por exemplo, 360 partes, então significa o quê? Que tem 360. Olha o símbolo de grau. Vou falar aqui o símbolo de grau. É uma bolinha aqui em cima que você coloca. Então, 360 graus, 360 partes de uma circunferência. Então, cada partezinha, 360 graus. Esse transferidor é dividido em 360 graus. Você coloca o transferidor aqui, marca o zero, está aqui o zero, você marca o zero, né? Marca o zero, aqui o ponto, zero. E aí, você marca aqui o ponto, tá? Você tem aqui uma semi-reta. E aí você observa o ângulo que você quer, por exemplo, aqui o espaço que você quer, bem aqui, 30. Tá? Aí você vem com a régua. Tá? Então aqui é o vértice. Aqui é uma semi-reta, aqui é outra. E como eu peguei 30 partes, então esse ângulo aqui é de 30 graus. 30 graus. Então é assim que se constrói um ângulo usando o transferidor. Você marca aqui o zero, marca aqui um ponto que também vai ser essa semi-reta, aí marca a outra semi-reta. Com uma régua você constrói a semi-reta e aqui você tem 30 partes, você pegou 30 partes, então é 30 graus. Então esse é o transferidor. Eu vou falar agora, nesse momento, somente sobre essa unidade, grau, mas existe outra unidade, que é o radiano. Mas essa a gente vai falar um pouco mais na frente, um pouco mais para frente. Então, uma circunferência tem 360 graus. Observe, do jeito que eu vou explicar aqui é como é construído aqui. Você tem aqui o vértice, que vai ser o zero do transferidor. Essa semi-reta aqui é horizontal. Semi-reta horizontal. Que você vai observar aqui no transferidor que vai apontar para o zero também, vai apontar para o zero. Ele tem, esse aqui é o zero, esse aqui é o, eu vou chamar até de outra letra, vou chamar de A aqui, tá? Esse é o ponto A, é o vértice A. Zero, aqui é zero. Zero. Zero significa o quê? Que vai começar a contar daqui. Aí você marca outra semi-reta aqui. Conta quantas partes deu daqui para cá. Por exemplo, 45 partes. Então significa que é 45 graus. Então você pegou um ângulo aqui de 45 graus. Então aqui é como se essa semi-reta estivesse aqui e estivesse girando. Girando. Tá? Quando ela girar totalmente, 360 graus. Então ela está girando. Quando ela estiver nessa posição aqui, quando ela estiver
nessa posição aqui vertical, você vai observar aqui no transferidor que ela vai estar marcando um ângulo de 90 graus. 90 graus. Esse ângulo aqui ele é chamado de ângulo reto. Ângulo reto. E a gente diz que essas duas semi-retas são perpendiculares, quando o ângulo entre elas for 90 graus. E tem um símbolo para esse ângulo. O símbolo é esse aqui, ó. Aparece isso aqui. Tá? É um quadradinho, tá? Um quadradinho assim, ó. Assim. E aqui um ponto. Esse símbolo é o símbolo de ângulo reto, 90 graus. Quando essa semi-reta estiver assim, oposta a essa aqui, significa que ela começou a girar aqui, girou, girou e ficou aqui oposta a essa. Esse ângulo aqui, quando você olhar no transferidor, você vai ver que aqui vai estar marcando 180 partes, ou seja, 180 graus. Então ele é um ângulo chamado ângulo raso. Ângulo raso. Ele mede 180 graus. A gente chama de ângulo raso ou ângulo de meia volta, porque observa que aqui já deu meia volta, né? Então ângulo raso ou ângulo de meia volta, você pode também chamar de meia volta. E o símbolo para ele é esse aqui, é você fazer isso aqui. É um ângulo de meia volta, aparece esse símbolozinho aqui. Então o ângulo raso é um ângulo de meia volta. Observa que as semi-retas são opostas, uma ponta para cá e outra ponta para lá. Significa que já está dando meia volta. Tá? Esse é o ângulo raso. Uma outra situação é quando ele já deu a volta completa. Quando essas duas semi-retas estão aqui coincidindo. Já deu uma volta completa. Então é o ângulo que eu falei que é o ângulo de 360 graus. 360 graus. Vai aparecer um símbolo também aqui. Vai aparecer isso aqui, ó. Vou apagar aqui esse A. Quando aparecer esse símbolo do jeito que está aqui, significa que essa semi-reta girou e chegou aqui de novo, marcando 360 graus. Se não aparecer esse símbolo, se aparecer só assim, só isso aqui o vértice A, se aparecer só assim, significa que ele ainda não começou a girar. Então aqui é 0 grau. Tá? 360 graus vai aparecer esse símbolo aqui. Tome muito cuidado, vai aparecer esse símbolo aqui. 0 grau não aparece o símbolo. Tá? Significa que ainda não começou a girar, a semi-reta não começou a girar. Então 360 graus, marca essa volta aqui e aqui não aparece nada. Então eu falei aqui sobre alguns ângulos importantes. Eu falei sobre o ângulo reto, que mede 90 graus. Falei sobre o ângulo raso, que mede 180 graus. Tá? Esses dois ângulos aqui são muito importantes, ângulo reto e ângulo raso. Vou falar um pouco mais sobre eles. Começando o ângulo reto. Então vamos pegar aqui o ângulo reto. Esse ângulo aqui a gente sabe mede 90 graus. Se eu pegar uma outra semi-reta aqui, e a partir daqui desse vértice, pegar qualquer ângulo aqui que seja menor do que 90, aqui entre 0 e 90, qualquer ângulo aqui entre 0 e 90, se eu pegar qualquer ângulo aqui entre 0 e 90, esses ângulos se vão chamar de ângulos agudos. Tá? Ângulos agudos. Tá? Então o que são ângulos agudos? O que são ângulos? Ângulo agudo é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Tá? Um ângulo que está entre 0 e 90 graus. Então se eu tiver um ângulo, vou chamar aqui de ângulo alfa, por exemplo. Se eu tiver um ângulo entre 0 e 90 graus, se eu tiver, aqui é nulo, aqui é reto. Se tiver entre 0 e 90 graus, ele é um ângulo agudo. Tá? Eu chamei de alfa esse ângulo. Então qualquer ângulo que está entre 0 e 90 é um ângulo agudo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um ângulo de, por exemplo, 30 graus, ou 45 graus, ou 70 graus, tá?
qualquer ângulo que esteja entre 0 e 90 são ângulos agudos. Tá? Agora, se eu tiver aqui um ângulo raso, tem um ângulo raso. O ângulo raso é 90 mais 90, né? Se eu pegar um ângulo que está entre 90 e 180, observe que quando chega bem aqui é 180 graus. Se eu pegar qualquer ângulo aqui, qualquer ângulo que esteja aqui, entre 90 e 180, aqui é 90, se esse ângulo estiver entre 90 e 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, aqui é um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso, eu vou chamar aqui de um ângulo beta, por exemplo, ângulo beta, ele está entre 90 graus e 180 graus. Se for 90 é reto, se for 180 é raso, né? Mas se estiver entre 90 e 180, por exemplo, 120, 150, 170, qualquer ângulo que esteja entre 90 e 180, aqui, entre 90 e 180, ele é chamado de ângulo obtuso. Tá? Bem, para concluir, eu vou só falar um pouco sobre o que são ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Você pega um ângulo, por exemplo, aqui de 30 graus e soma com um de 60 graus, 30 mais 60 dá 90 graus. Dá um ângulo reto. Nesse caso, 30 é o complemento de 60 ou 60 é o complemento de 30. Tá? Então, esses ângulos aqui, os dois são complementares. Um é o complemento do outro. 30 é o complemento de 60, 60 é o complemento de 30. Tá? Então, ângulos são complementares quando a soma dá 90 graus. Se eu te der um ângulo qualquer, um ângulo X, vou chamar de X, um ângulo qualquer, um ângulo X. Aí alguém diz, qual é o complemento desse ângulo X? O complemento de um ângulo X, isso é importante para fazer exercício, o complemento de X é 90 menos X. Ou seja, é o que falta para chegar a 90. Tá? Por exemplo, 30. Quanto falta para chegar a 90? 60, que é 90 menos 30. 60. Quanto falta para chegar a 90? 30, que é 90 menos 60. Tá? Então, o complemento de um ângulo é 90 menos o ângulo. Isso aqui a gente vai usar muito para resolver exercício. Tá? Vamos observar isso. Suplemento de um ângulo. Suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares. Exemplo, se eu pegar aqui, vamos supor, 70 mais 110. 70 mais 110 dá 180. Ou seja, agora eu peguei dois ângulos que somados dá 180, que é o ângulo raso. Então eu digo que 70 graus é o suplemento de 110 ou 110 é o suplemento de 70. Tá? Então, dois ângulos são suplementares quando a soma é 180. E um é o suplementar do outro. Tá? É o suplemento do outro. Então, se eu te dou um ângulo X qualquer, quem é o suplemento de X? 180 menos X. Então, 180 menos X é o suplemento de X. Ó, X. Quanto falta para 180? 180 menos X. Né? 10, 70. Falta quanto para 180? 110, que é 180 menos 70. Tá?
110, falta quanto para 180? 70, que é 180 menos 70. Tá? Então 50, que é um suplemento de 50? 130, porque 130 mais 50 é 180. Tá? Então essas duas informações que eu passei agora, ângulos complementares e ângulos suplementares, nós vamos a partir de agora resolver exercícios. Tá? Para fixar a ideia. Então, qual foi a unidade de ângulo que a gente viu para concluir? A unidade de ângulo que a gente viu foi o grau. E a gente viu que o símbolo é uma bolinha assim pendurada no, por exemplo, 5 graus. Então, você fala aqui 5 graus, por exemplo. Só que aqui eu tenho umas unidades submúltiplas. Pega um grau. Um grau é uma coisa pequena. Pega essa coisa pequena que é grau e divide ainda em 60 partes. Então, tu tem cada parte dessa chamada de minuto. Então, um grau é igual a 60 minutos. Ou seja, você pega o grau, divide em 60 partes, cada parte chama de minuto, então um grau é 60 minutos. Observe o símbolo, é só um apóstrofo aqui em cima, tá? Você não escreve a palavra minuto, porque se você escrever a palavra minuto, você está falando de tempo, e aqui não é tempo, aqui é ângulo, tá? Então, quando você fala de ângulo, a grandeza ângulo, você fala minuto é uma apóstrofe. Quando você escreve a palavra minuto, você está falando de tempo, é outra coisa. Então, um grau é 60 minutos. Agora eu vou pegar esse minuto e vou dividir ele em 60 partes. Então, eu tenho aqui um minuto. Se eu divido esse minuto em 60 partes, e cada parte eu chamo de segundo, então um minuto é 60 segundos. Então, agora são 2 apóstrofos. Então, um minuto tem 60 segundos. Se um grau tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, então 60 vezes 60, 3.600. Então um grau tem 60 minutos e tem 3.600 segundos. Tá? Então lembrem, esse apóstrofo aqui, quando você coloca assim, significa o que? 1 minuto. Se você coloca 2 apóstrofos, então é 1 segundo. Aqui a gente está usando uma base sexagenal, né? 60, 60. 1 grau, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Tá? Cada grau tem 3.600 segundos, que é 60 vezes 60. A gente vai, no próximo vídeo, operar com isso aqui, somar, subtrair, multiplicar, dividir ângulos por números inteiros. Então a gente vai aprender a manusear, né, a lidar com essas unidades aqui, que é muito importante para resolver o exercício. Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.